Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia dos primeiros anos. E hoje a gente vai começar com aquele assunto do primeiro bimestre que fala sobre os constituintes da vida. E o primeiro constituinte da vida que nós vamos estudar é sobre a água. Então vamos lá. Bom, para começar o conteúdo, antes de falar sobre a água, primeiro eu quero situar vocês no conteúdo. Deixa eu pegar aqui minha caneta. E é o seguinte, dentro de todos aqueles constituintes da vida que a gente viu naquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá na apresentação, a gente tinha água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vários temas lá. Só que a gente precisa separar em dois tipos de compostos: compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Já já vocês vão entender. Então, composto inorgânico. Se eu perguntar quais são os compostos inorgânicos, vocês vão ter que me responder água e sais minerais. E todos os outros vão ser compostos orgânicos. Então, os inorgânicos, água e sais minerais, e todos os outros são orgânicos. Agora, vamos entender o porquê que é inorgânico e porquê que é orgânico, de uma forma bem simples. Gravem dessa forma: composto orgânico é aquele que tem necessariamente carbono e hidrogênio. Ah, mas não é só carbono não, professora? Não, tem que ter os dois, carbono e hidrogênio, os dois juntos. Então, para ser um composto orgânico, tem que ter o quê? Carbono e hidrogênio, tudo bem? Então, toda substância que não tiver carbono e hidrogênio juntos, não vai ser orgânico, vai ser o quê? Inorgânico. Então, vamos testar para ver se a gente aprendeu? Olha só, nessa primeira imagem aqui eu trouxe um carro que está liberando aqui, pela sua descarga aqui atrás, o gás CO2, que é chamado de dióxido de carbono. Depois a gente vai ver com mais calma esse nome aqui. Libera CO2, né, para o ar atmosférico. Olha para a fórmula do CO2. Eu tenho carbono e oxigênio. Vamos ver se tem o primeiro átomo. Tem carbono nessa fórmula? Olha o C aqui, ó. Tem carbono. Tem carbono. Tem hidrogênio? Vocês estão vendo o H aqui? Não. Então, CO2 só pode ser um composto inorgânico. Por que inorgânico? Porque está faltando o quê? O hidrogênio. Lembra que eu falei com vocês que precisa ter os dois para ser orgânico? Ok. Então vamos para essa tabelinha aqui agora. Essa tabelinha a gente vai estudar mais lá na frente sobre os carboidratos, sobre os açúcares. Então aqui eu só trouxe exemplo para a gente treinar o que seria um composto orgânico. Então aqui, ó, todos esses açúcares, eles têm na sua fórmula, olha aqui, ó, tem carbono? Vamos olhar, ó. Olha, todos eles têm carbono, ó. Só que só carbono não basta, né? Vamos ver o outro, o hidrogênio. Tem hidrogênio? Sim, olha lá, todos eles têm hidrogênio. Então, o que eu posso concluir? Que esses carboidratos aqui, eles têm carbono e hidrogênio, então são, portanto, o quê? Orgânicos. Tudo bem? Aqui eu separei o carboidrato principal que a gente vai falar muito nas nossas aulas, que é a glicose. Então, qual que é a fórmula da glicose? C6H12O6, ou seja, tem os 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tudo bem? Esse é o açúcar principal, é a glicose. Pergunta, a glicose é um composto inorgânico ou orgânico? Vamos conferir? Tem carbono? Tem 6 carbonos aqui, ó. Tem hidrogênio?
Tem, os dois juntos, né? Então, eu posso concluir que a glicose é um composto orgânico. Água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tem carbono? Não. Se faltou um átomo, já deixou de ser orgânico. Só tem o hidrogênio. Então, a água é um composto inorgânico. Ok? Tranquilo até aqui? Ótimo, então vamos passar. Aqui a gente vai diferenciar, num primeiro momento, a célula animal de célula vegetal, com relação ao que tem dentro delas. Então, se eu perguntar assim para vocês, ó, qual é o composto inorgânico que tem maior quantidade nas células, de forma geral? O composto inorgânico nós temos de dois tipos, lembra? Água e sais minerais. O que a gente vai ter em maior quantidade nas células de forma geral? A água. A água é o composto inorgânico e vai ter em maior quantidade nos dois tipos de célula. Então, aqui eu coloquei para vocês que na célula animal nós vamos ter como composto inorgânico em maior quantidade a água e na célula vegetal também. Então, em primeiro lugar, a água. Agora, olha a pergunta. Qual é o composto orgânico que tem maior quantidade na célula animal? Bom, aí você vai ter que pensar, ela falou composto orgânico, então não pode ser nem água nem sais minerais. Então, tá naquela outra lista de compostos orgânicos. O que tem maior quantidade de composto orgânico na célula animal? Lá naquela lista eu mostrei várias coisas para vocês. Eu mostrei carboidrato, proteína, lipídio, ácidos nucleicos. Qual desses aí a gente vai ter em maior quantidade na célula animal? Proteína. E na célula vegetal, qual é o composto orgânico que nós temos em maior quantidade na célula vegetal? É o carboidrato, é o açúcar, ok? Então, se por exemplo, no nosso caso, o nosso tipo de célula é animal, certo? E de uma árvore, qual que é o tipo de célula? Vegetal, ok? Então, nas nossas células, que são células animais, a gente vai ter de composto orgânico o que em maior quantidade? Proteína ou carboidrato? No nosso caso, a gente vai ter uma quantidade maior de proteína, ok? E na árvore que tem célula vegetal, vai ter mais o que? Carboidrato, ok? Já para adiantar o conteúdo, que é um ponto muito importante, se você bater o olho nessa imagem aqui, ó, célula animal e célula vegetal, vamos supor que você nunca tenha estudado esse conteúdo e não sabe qual que é animal, não sabe qual que é vegetal. Qual que é a primeira organela que você vai tentar achar, que vai diferenciar uma célula da outra? Tá vendo essa organela verdinha aqui, ó? Essa organela verde, ela é chamada de quê? Ela é chamada de cloroplasto. Cloroplasto. Qual que é a importância do cloroplasto? Cloroplasto é uma organela que faz fotossíntese. E quem é que faz fotossíntese? A célula vegetal, ok? Tem uma outra organela também, que é o vacúolo, que é essa organela grandona aqui, ó, que armazena água. Então, são duas coisas que vai fazer você bater o olho na imagem e saber qual que é animal e qual que é vegetal, ok? Porque na célula animal não tem cloroplasto. Nós não fazemos fotossíntese, né? Então, nas nossas células não vai ter cloroplasto, somente no vegetal, ok? Agora a gente vai falar mais sobre a água. Quais são as características gerais da molécula de água, como elas se relacionam? Então vamos lá. Aqui nessa imagem eu coloquei a molécula de água. A gente sabe que a fórmula da água, vocês já nasceram sabendo, né? H2O. O que isso quer dizer? 2 hidrogênios, aqui ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio.
molécula de água, ela é polar. O que isso significa? Quando uma molécula é polar, quer dizer que ela tem polos, polo positivo e polo negativo. Então, a molécula de água, ela vai ter uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. Então, aqui na imagem a gente tem, ó, os hidrogênios têm carga positiva e o oxigênio tem carga negativa. Tranquilo? Ok. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. O que seria uma substância hidrofílica? Substância hidrofílica é aquela que consegue se dissolver na água. É aquela substância que é amiga da água, então ela consegue se dissolver. Então, se por exemplo, eu pego um copo com água e coloco açúcar, o açúcar vai conseguir se dissolver na água. Mas por que vai conseguir se dissolver? Porque a água, ela é polar, ela tem carga positiva e negativa, mas o açúcar também tem. Por isso que se eu junto os dois, eu consigo dissolver. Então, o açúcar, eu posso dizer que é uma substância hidrofílica. Por quê? Porque ela consegue se dissolver na água, ok? E o que seria uma substância hidrofóbica? Essa palavra aqui, ó, fóbica, significa fobia, repulsão, que não gosta, que não é amiga, né? Então, quais seriam as substâncias hidrofóbicas que têm repulsão à água, que têm pavor da água, que não se mistura com a água? São os lipídios, as gorduras, os óleos. Então, essas gorduras, óleos, por que elas não conseguem se dissolver na água? Porque os lipídios, eles não têm cargas. Eles não são polares, eles são apolares, eles não têm carga positiva e negativa. Se eles não têm carga positiva e negativa, eles vão conseguir se misturar na água? Não. Então, por isso que essas substâncias, os lipídios, são substâncias hidrofóbicas, porque tem fobia da água, não se mistura com a água. Tudo bem? Aqui do lado eu coloquei uma imagem demonstrando, né, o derramamento de petróleo. Petróleo é um composto orgânico que é uma substância hidrofóbica, ou seja, não consegue se dissolver na água. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque se a gente tem derramamento de petróleo no mar, o que acontece? Aqui a gente tem petróleo, né, substância hidrofóbica, então não vai conseguir se dissolver. Então o petróleo ele vai ficar aqui, ó, por cima da água, né? E aí o que acontece? Os seres que fazem fotossíntese, que estão na água, que moram ali na água, eles não vão conseguir receber luz do sol para fazer fotossíntese. Por que não vão? Porque esse petróleo ele vai formar uma camada, uma película em cima da água e a luz do sol não vai conseguir penetrar lá na água para os seres que fazem fotossíntese fazer fotossíntese. E aí o que acontece? Vai prejudicar todos os seres vivos ali daquele local, por conta dessa camada que não está deixando a luz entrar para o processo de fotossíntese acontecer, ok? Então, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês para demonstrar sobre essa substância hidrofílica e hidrofóbica, tudo bem? Aqui nessa imagem do meio, eu trouxe para vocês a interação de moléculas de água. Então, uma molécula de água, ela pode interagir com várias moléculas de água. Então, por exemplo, essa garrafinha aqui está cheia de água, por quê? Porque várias e várias moléculas de água estão interagindo juntas. Por isso que eu tenho essa garrafinha aqui cheia de água. Então, não é só uma molécula, são várias moléculas unidas. Tudo bem? Então, aqui nessa imagem eu tenho aqui, ó, uma molécula de água, outra molécula de água, ó, várias moléculas. E aí eu pergunto para vocês assim, ó, elas estão unidas?
Estão unidas, sim. Mas o que vai ser responsável por unir essas moléculas? É como se elas estivessem de mãos dadas. Então, quem vai ser responsável por unir essas moléculas? A gente tem um nome. São as ligações de hidrogênio. A gente pode chamar também de pontes de hidrogênio, tá? Só que pontes é um nome mais antigo, ligações de hidrogênio é um nome mais atual, vamos dizer assim, mas os dois nomes estão corretos. Então, o que une as moléculas de água? As pontes de hidrogênio, ok? Então, tem várias pontes unindo essas moléculas aqui. Propriedades da água. Quais as funções que a água pode ter? Então, vamos lá, assunto importantíssimo. Primeiro ponto, tensão superficial. O que é tensão superficial? Vamos explicar. Lembra que eu falei com vocês que uma molécula de água se une à outra através das pontes de hidrogênio? Lembra que eu falei com vocês? Certo. O nome dessa união que as pontes de hidrogênio tá fazendo ali para unir essas moléculas, a gente chama de coesão. Então, o que é a coesão? É a união entre as moléculas de água. O que é coesão? É quando as moléculas de água estão unidas. E quem é que faz essa união entre as moléculas de água mesmo? As pontes de hidrogênio, tudo bem? Então, coesão significa união. Vou escrever aqui. União. União de quê? União das moléculas de água. Isso é coesão. Ok, então veja bem. Olha nessa primeira imagem aqui, ó. Nós temos várias moléculas de água que estão o quê? Unidas. Qual que é o outro nome que a gente dá para unidas? Estão coesas, que é o nome que cai em prova. Então, as moléculas de água aqui nessa imagem estão coesas, estão unidas. Quem é que une? As pontes de hidrogênio, ok? Então, aqui, ó, as moléculas estão coesas. Como elas estão muito unidas, em cima da água, a gente acaba criando uma película forte. Por que acaba criando uma película forte? Porque as moléculas de água estão muito coesas, estão muito unidas umas às outras. Então, acaba criando uma película na superfície da água. Então, qual que é o nome dessa película na superfície da água que foi gerada pela coesão entre as moléculas de água? Qual que é o nome disso? O nome disso é tensão superficial da água. De novo, o que é tensão superficial? É uma película que fica na superfície da água, que foi formada pela coesão, pela união entre as moléculas de água, ok? Então, isso quer dizer que se as moléculas de água estão muito unidas, né? Se tem tensão superficial, por conta dessa união, isso quer dizer que essa película ela não vai ser furada tão facilmente. Concorda comigo? Acaba criando uma barreira ali em cima na superfície. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder fixar esse conceito de tensão superficial. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. O inseto na superfície da água. Ele está andando sobre a água, né? Por que o inseto consegue andar sobre a água? Porque essa película da tensão superficial ela é tão forte, as moléculas estão tão unidas, tão coesas, que acabou criando a película e o inseto consegue andar por cima dessa película, ok? Outro exemplo, eu trouxe aqui para vocês o desenho do Hércules. E tem uma parte do desenho, do filme, em que ele pega uma pedra e joga no mar. Percebam que a pedra ela não afunda de vez. Ela não consegue furar de uma vez a tensão superficial, por conta da película, né, que eu falei para vocês.
A pedra, ela começou a quicar na água até uma hora conseguir furar a tensão superficial. Então, esse é mais um exemplo que eu trouxe. E o último exemplo do seu dia a dia que eu trouxe, vamos supor que você esteja num clube e aí você está com seu amigo e aí vocês decidem disputar quem consegue pular de barriga, né? E aí essa pessoa aqui, que é você, essa pessoa aqui, fala assim, você fala, eu sou corajoso, eu vou conseguir pular de barriga na piscina. Vou dar barrigada, que é o nome que a gente fala, né? E aí essa pessoa pulou de barriga, né? Você pulou de barriga. E o seu amigo esperto, que estudou biologia, ele vai pensar assim, eu não vou cair nessa, eu vou enganar ele bonito. Por quê? Porque eu estudei tensão superficial e eu sei que se eu pular de barriga, eu não vou conseguir furar tão facilmente essa tensão superficial, essa película na superfície da piscina, né, da água. Então eu vou ser esperto, eu vou pular de uma forma de pé ou de cabeça para furar a tensão superficial, porque eu não sou bobo. E aí, o que acontece? Você pula de barriga, sua barriga fica toda vermelha, né? E o seu amigo sai bonito, né? Porque ele conseguiu furar a tensão superficial. Ou seja, eu trouxe vários exemplos aqui, espero que vocês tenham fixado. Então, vamos para o próximo conceito.